Estamos gravando já. Tô parecendo, atenção, plantão no jornal tal. Bom dia, pessoal. Eu tô dizendo bom dia, mas na verdade para vocês é boa tarde. Bom dia para mim porque eu cheguei aqui cedo na autoescola para gravar esse vídeo para vocês, que é bem interessante, né? Que é o seguinte, gente, a gente tem falado sobre, na última aula da gente, a gente falou sobre higiene. E a gente precisa ter higiene para não ter contato com os micróbios. Mas micróbio é uma coisa que a gente não vê. E se a gente não vê, como é que a gente sabe que eles existem, né? Isso só foi possível porque em séculos atrás, né, cientistas resolveram criar um equipamento chamado microscópio. E esse microscópio possibilitou a gente, como é que se diz, estudar, conhecer, na verdade, coisas que a gente não tinha nem noção que existia. Quando eu digo a gente, o ser humano. Pois bem, eu estou aqui na escola gravando esse vídeo justamente porque eu queria mostrar para vocês como é que funciona esse negócio. Na verdade, não é nem como é que funciona, que acho que não vai dar para ver direito. Se a gente tivesse nas aulas presenciais, eu poderia até pegar emprestado isso aqui e levar para vocês. Eu tenho aqui comigo um microscópio bem simples, que a gente, no campo científico, a gente chama de lupa, né? Pelo grau de aumento, pelo tamanho de aumento que ele proporciona, né? E aí é o seguinte, cadê tem uma lâmina aqui, mas enfim, eu vou achar. Ele tem uma estrutura simples, eu quero que vocês compreendam justamente a estrutura, porque quando chegar a vez de vocês usarem esse tipo de equipamento, vocês saberão. A gente tem a tendência de achar que para poder analisar um microscópio, eu pego um material qualquer, coloco lá o material e, enfim, projeto uma lente sobre ele e eu consigo visualizar. Gente, não é tão simples assim. Claro que se eu tiver uma lente de aumento dentro de um tubo, que era assim a base do microscópio original, eu consigo ver bastante coisa. E quanto maior for o aumento das lentes, que é o mesmo princípio da lente de óculos, né? Dependendo da curvatura você consegue um aumento maior, né? E aí você consegue ver alguma coisa através de um vidro. Porém, no microscópio, a gente evolui esse tipo de situação, certo? Primeiro que existe uma lente pela qual a gente observa, que é chamada de lente ocular. A lente ocular, olho ocular. Guardem essa informação, tá? Ela já tem um aumento específico, essa aqui é 0,15, tá? Essa daqui. Aí eu coloco a lente, certo? E nesse equipamento especificamente, eu tenho uma estrutura aqui, ó, que gira. Dá para perceber aí, tá vendo? Ela vai girando e cada tubinho desse tem uma lente dentro, tá? Quanto menor o tubo, menor a lente. E quanto maior o tubo, maior a lente. Na verdade é mais de uma lente, são duas, né? E aí eu consigo aumento aqui de 3,3 vezes. Esse outro de 6,7, esse outro de 20 vezes. Lembrando que essa lente aqui aumenta 20 vezes e aqui é 0,15. Então o resultado do aumento da amostra que vai ficar aqui embaixo é a multiplicação dessa daqui por essa daqui, tá certo? Então o detalhe é o seguinte, é que a gente, para poder ver uma amostra, essa amostra precisa ser iluminada. Mas essa iluminação não é uma iluminação externa, tá certo? É uma iluminação que passa através da amostra. Eu vou explicar por quê. As amostras, elas ficam numa estrutura de vidro, olha a finura desse negócio aqui, ó, chamada de lâmina de vidro. Então eu pego uma amostra, coloco em cima da lâmina de vidro, coloco no microscópio para ver, numa parte do microscópio chamada de bandeja, que é essa aqui onde eu estou segurando. Eu coloco isso aqui, observe que a bandeja tem um buraco no meio, tá vendo aqui o buraco? Por quê? Porque eu preciso colocar a amostra em cima da bandeja. Eu vou usar essa presilha aqui para segurar a amostra. Olha como é que vai ficar, tá vendo? Tá presa aqui, certo? E na hora que eu prendo essa amostra, eu preciso projetar uma luz aqui embaixo, no espelho, que é um espelho côncavo, né? Arredondado assim, mas projetando uma imagem contrária. Qual é a função desse espelho côncavo? Quando eu projetar uma luz aqui, ele vai reunir o feixe de luz, aglomerar o feixe de luz, para colocá-lo aqui na imagem e eu poder ver a imagem. Ou seja, a imagem, gente, ela tem que ser praticamente transparente. Eu vou explicar o que é isso aqui, tá?
Isso aqui é um pedaço de um tecido de língua. Eu não sei se é de ser humano ou se é de algum animal. Poderia ser de ser humano sem matar a pessoa, tá certo? Então, eu pego um pedaço da minha pele e vou colocar no equipamento para cortá-la bem fininho. Esse equipamento chama-se micrótomo. Vocês não precisam se preocupar com esses nomes. Coloquei esse material cortado, né? Para cortar não é tão simples, tá certo? Eu tenho que preparar o material, colocar dentro de uma resina específica, depois fatiar, depois que fatiar tenho que tirar da resina, porque fica tão fino que fica transparente, e transparente eu não consigo ver nada. Aí eu tenho que colocar um corante para ficar com essa tonalidade, tá vendo? Meio roxeada, para poder eu conseguir ver alguma coisa. Aplico o corante e se vocês olharem direitinho, eu estou com a lâmina na mão, mas essa lâmina tem um círculo aqui no meio. Na verdade, esse círculo, vai dar para ver, é uma outra lâmina, tá vendo? Por cima dessa grande. Então, existe a lâmina retangular, eu coloco a amostra, depois eu venho com outra lâmina bem pequenininha, que é a lamínula, e coloco por cima para esse material não sair, não se mexer. Pois bem, então, esse pedaço aqui não é no formato de uma língua de ninguém não, tá certo? Isso aqui é um pedaço do tecido mesmo, de algum animal que coincidentemente teve esse formato, parece uma língua esticada, mas não tem nada a ver. Aí eu preparo o material nessas lâminas. Se vocês olharem diferente, deixa eu projetar na frente da minha máscara, vocês vão ver que é uma parada meio transparente. Justamente para permitir que a luz passe através do material e eu consiga ver, certo? Então, recapitulando, aqui ó, lente ocular, olho ocular. Aqui eu tenho esses tubinhos que são outras lentes que vão projetar em cima do objeto. Então essas lentes são chamadas de objetivas. Lente ocular, lentes objetivas. Bandeja e lâmina. Coloquei a lâmina sobre a bandeja, usei a presilha, né? E aí na hora que eu faço isso eu consigo observar, né? Projetando uma luz aqui. Eu tenho que ter uma luz externa. Se não tiver, eu não consigo ver nada. Aqui está tudo escuro, porque não tem uma luz externa. Vale lembrar que eu tenho que colocar a amostra, tá? Eu tenho que, nesse caso aqui, mexer a lâmina para que o material fique exatamente embaixo desse canhão aqui, dessa lente, que é a lente objetiva, tá? Essa estrutura, só para vocês entenderem que gira, ela sai mudando da menor lente para a maior lente, ou seja, do menor aumento para o maior aumento, tá? Essa estrutura que se mexe é chamada de revólver, tá? Aqui eu tenho uma regulagem, mas é meramente posicional aqui, mas uma regulagem interessante que eu quero mostrar para vocês é esse parafuso aqui, ó, tá? Se vocês analisarem aqui, ó, tá vendo? Tem dos dois lados, eu estou mexendo pelo outro lado, mas eu posso mexer aqui também. Isso faz com que a bandeja suba ou abaixe, certo? Na hora que eu faço isso, eu consigo dar o foco aqui. Não é que aproximando mais eu vou aumentar mais. Não, eu vou achar um foco, porque quem dá o aumento é a lente. Entenderam até aí, gente? Pois bem, se vocês entenderem essa lógica da lente ocular, lente objetiva, lâmina, bandeja, vocês são capazes de entender a evolução desse daqui, que é este daqui, tá certo? Então, segue o mesmo princípio. Eu tenho uma lente, qual é a diferença? Aqui nessa lente, eu já tenho um aumento de 10 vezes. Esse aqui era 0, o outro era 0,15. Esse aqui já é de 10 vezes aqui. E eu posso trocar a lente, ó, por outra lente que dê um aumento maior, certo? Aqui eu tenho um revólver do mesmo jeito, olha ele girando, ó. Então eu tenho a lente ocular do mesmo jeito, as lentes objetivas, aqui são 3, tá? Ao lado de cada uma tem um aumento. É só você entender o seguinte, a menorzinha dá um menor aumento. E a maiorzinha, evidentemente, dá um aumento maior. A bandeja continua se mexendo aqui, ó. Na verdade, aqui a bandeja não se mexe, quem se mexe é o canhão. Mas, ó, tá vendo, ó? Aqui eu consigo regular a distância e, naturalmente, achar o foco. Nessa daqui eu tenho 2 presilhas, no outro eu só tinha uma. Vou colocar a lâmina no lugar para vocês entenderem. Mesma lógica. Tá vendo como fica? Eu posso fazer assim que não vai cair, tá? E aqui eu ainda tenho uma regulagem aqui embaixo, que é para permitir que essa bandeja ande, que ao invés de eu ficar mexendo com a lâmina para achar a posição, eu mexo com a bandeja, para a bandeja se movimentar e eu achar a posição correta para ver a imagem.
Como é que eu faço, gente? Só para vocês entenderem. Imagina que vocês estivessem aqui. Eu ia dizer, ó, pega uma lâmina. E vocês iam pegar uma lâmina dentro de um estojo que tem várias lâminas. Vocês iam pegar uma lâmina. Aí, olha o cuidado como é que eu seguro. Ou então segurar na etiqueta, para não manchar, não sujar o material. Esse aqui já está bem sujo porque a gente fala e os alunos às vezes não seguem. Mas enfim, peguei, ó, levanto a presilha, prendo a lâmina. Tem que ter cuidado para essa lâmina não quebrar. Ela é de vidro, né? Aí eu começo com a lâmina, com a lente menor. Eu giro o revólver, projeto a lente objetiva em cima do objeto e aproximo. Claro que para poder fazer isso, lembrando, eu tenho que ter a luz, né? A luz tem que ser projetada aqui, ó, e jogar aqui. E aí, nessa coisa de mexer aqui, ó, aí a imagem começa a aparecer. No que ela aparece, eu regulo o foco por esse outro parafuso aqui. Sempre tem um grande e um pequeno, sempre. E é só você tocar neles que você vai saber para que é que eles servem. Quando eu acho o foco na menor lente, é só eu girar para a lente maior, que já vai estar bem pertinho do foco da lente maior, e assim por diante. Agora observe que a lente maior de todas, a lente objetiva maior, ela quase encosta na amostra. Perceberam? Quase encosta. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem umas que não dá para ver, porque ela se aproxima demais, não tem condição da gente ver. E tem outras que elas ficam tão perto, deixa eu colocar aqui bem pertinho, que fica meio desfocado. É bem interessante, que ela fica meio desfocada. E para você atingir o foco, sabe o que é que se faz normalmente? Se aplica uma substância aqui, que é como se fosse um óleo. É um óleo, o óleo de imersão. E você consegue ver a amostra através do óleo. Do mesmo jeito que a gente consegue ver alguma coisa através da água, aqui se aplica uma gotinha de óleo e aí você consegue ver a amostra através do óleo. Quer dizer, tem essa novidade também para vocês. Pronto, gente, esse aqui, o negócio vai complicar ainda mais, né? Ó, olha a evolução aqui, tá vendo?